E o interessante com a busca do prazer é que quanto mais você busca prazer, mais a estrutura do seu cérebro se acostuma com prazer. Então, aquilo que te dava prazer antigamente, que era contemplar uma flor, dar uma caminhada na natureza, isso ficou muito para trás. Por quê? Porque você quer estímulos mais intensos, cada vez mais intensos, cada vez mais intensos. E aí você quer cada vez mais sentir prazer e não sentir dor. Mas essa equação não funciona, porque aquilo que te faz sentir prazer agora vai te causar dor daqui a pouco. Então, existe essa busca obcecada por prazer. E chega um momento que nada mais te dá prazer. E aí você cai no abismo. Aí você cai na escuridão, nas trevas. Mas, se você olhar, por exemplo, hoje as pessoas, elas não sentem mais prazer no dormir, uma boa noite de sono. Elas não conseguem mais dormir, elas precisam tomar remédio para dormir. Aí, quando elas acordam, elas não têm mais prazer de estar acordado. Aí elas precisam tomar um energizante ou um remédio para estar acordado e para sentir energia durante o dia. Então, por isso que eu digo, a humanidade, ela entrou nessa cilada que cada vez cria mais sofrimento, mas esse sofrimento ele também tem um propósito, porque o sofrimento ele nos leva ao despertar, ao acordar. Se você tem nós estamos como vivendo um sonho. Você só sonha quando você está dormindo. Toda essa gama de sofrimento, ela é antinatural, ela é produzida pela inconsciência, e nós só vamos parar de sofrer o dia que nós nos tornarmos conscientes dessa inconsciência. Se você está dormindo e você está vivendo num pesadelo, qual é a única coisa que você pode fazer para acordar para se libertar desse pesadelo? Despertar. É acordar. Aí você está fora do pesadelo. Então, a maioria das pessoas vivem um intenso pesadelo, mas elas só vivem nesse pesadelo porque estão dormindo. Quando elas acordar desse pesadelo, o pesadelo acaba. Essa questão que você falou é muito importante no dia de hoje sobre remédio. As pessoas têm, a gente vê, isso cresceu muito, né? A gente vê as pessoas tomarem muito remédio. Como a pessoa pode fazer para ela sair desse hábito? Para ela despertar para isso e parar? Porque é algo muito difícil para muitas pessoas. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ter consciência de que ela está num pesadelo. E que ela precisa sair desse pesadelo. E para sair desse pesadelo, ela precisa acordar. E para despertar, ela precisa literalmente sair da mente. O que é o despertar? Despertar é você separar consciência de pensamento. Você tem uma voz na cabeça. Se você prestar um pouco de atenção, você vai perceber que essa voz, ela começa assim que você acorda de manhã e ela vai se arrastando com intensidade maior, intensidade menor ao longo do dia. À noite, essa voz te cansou tanto que talvez você vai dizer agora eu preciso relaxar. E aí para relaxar, você tem alguns rituais. Ou você assiste um seriado de televisão, ou você toma uma bebida alcoólica, ou você toma um remédio. Mas veja bem, a voz ao longo do dia, ela é tão agitada, tão intensa, ela te arrasta de um lado para o outro, que ela drena toda a tua energia. Aí à noite você quer relaxar assistindo televisão. E você realmente relaxa. Por quê? Porque quando você assiste um seriado, por exemplo, você deixa de pensar e você segue o pensamento das outras pessoas. Então, a sua mente, ela relaxa um pouco. O álcool é a mesma coisa. Remédios é a mesma coisa.
Só que essa não é a saída, essa não é a alternativa. Se você observar a voz na sua cabeça, nesse momento que eu estou falando aqui, se você prestar atenção, se você observar, você vai ver que tem uma voz na sua cabeça que está dialogando sobre o que eu estou falando. E se você conseguir prestar atenção, observar essa voz, então agora existem duas coisas. Existe a voz e existe aquele que observa a voz. Aquele que observa a voz, aquilo que observa a voz, é uma outra dimensão. Não é a voz. Porque se você fosse a voz, você nem saberia que existe uma voz na sua cabeça. Para você saber que existe uma voz na cabeça, precisa haver uma outra dimensão. E isso é interessante, por quê? Porque a ciência não aceita isso. Estava lendo um livro esses dias, e casualmente eu abri uma passagem do livro, e era de uma neurocientista. E a neurocientista falava sobre mindfulness, que é um processo de consciência, de estímulo da consciência. E ela estava dizendo que isso é uma ilusão, por quê? Porque o mindfulness seria o cérebro observando o próprio cérebro. E o que acontece? A ciência, ela não consegue falar de consciência. Por quê? Porque não existe como você mensurar a consciência. Então, como é que você vai... A ciência, ela só fala sobre aquilo que ela pode provar. Mas como é que você vai provar a consciência? Mas você pode provar o cérebro, porque o cérebro é físico. Você pode provar o pensamento? Não, você não pode provar o pensamento. Você só pode provar a ação do pensamento no cérebro. Então, o que cria essa dificuldade da gente sair da disfunção, que é essa identificação com o pensamento? O fato da ciência não aceitar que existe algo que é maior do que aquilo que a razão consegue entender. Que existe algo que não é matéria, que não é forma. Porque você só pode provar aquilo que é matéria, aquilo que é forma. Existe a vida dentro de nós, mas a ciência não pode tirar a vida de nós e dizer isso aqui é a vida. Isso não existe. Você só pode dizer, falar da vida quando você observa ela no corpo. Mas a vida em si, ela não tem forma. A consciência não tem forma. Então, existe dentro de nós dois aspectos. A forma e o pensamento é forma. A emoção é forma. São tudo formas que você... se eu falar uma coisa triste, o seu pensamento vai criar uma emoção e eu vou ver que você está triste. Se eu falar alguma coisa alegre, o pensamento vai criar uma emoção de alegria e eu vou ver que você está alegre. Mas isso são emoções. Mas a consciência, ela é algo separado do pensamento. Consciência e pensamento são duas coisas diferentes. O pensamento é um ponto dentro da consciência. Só que o pensamento, por ser de ordem inferior da consciência, o pensamento não pode penetrar a consciência. Assim como o nosso corpo físico, é de ordem inferior à mente. A mente pode observar, analisar o corpo, mas o corpo não pode analisar, observar a mente. O que pode analisar e observar a mente é a consciência. Então, como é que você consegue sair desse estado de insatisfação, da busca constante de prazer?
você tem que se separar da mente, porque tudo isso é criado pela mente, pela identificação com a mente. E como é que você faz isso? Começa a observar a voz na sua cabeça. Não julgar, não comentar, mas simplesmente observar como um testemunha silencioso. Aqui está a voz na minha cabeça e aqui estou eu observando essa voz na minha cabeça. Eu não sou essa voz. Eu consigo observar a voz. A voz, a mente não consegue observar a consciência. Assim como o corpo não consegue observar a mente. Por quê? Porque o instinto, o nosso corpo, ele é de uma ordem mais primitiva, uma ordem mais inferior, uma ordem inferior ao nosso pensamento. Então, a primeira coisa, comece a observar aquilo, a voz na sua cabeça, aquilo que essa voz diz. Simplesmente observar. Quando você observa a voz tende a se dissipar. Porque você não pode servir a dois senhores, a mente ou a consciência. Então, quando você é consciência, a voz dissipa. E se essa voz dissipa, grande parte desse movimento que te induz a esse sofrimento psicológico desaparece. A outra coisa é você começar a prestar atenção às sensações, às percepções que você tem. O que são as sensações? As percepções? Toque, o cheiro, o ouvido, o olhar, o gosto. A maioria das pessoas não sabe ouvir. Por que não sabe ouvir? Porque enquanto que elas ouvem, a mente não se cala. A mente, ela pega a mente pega aquilo que você está falando, que o outro está falando, e tenta ajustar isso àquilo que ela já sabe. Onde é que isso se encaixa? E você nunca está falando, nunca está ouvindo. Tem uma história que eu sempre conto, que é o cara que tinha uma banana no ouvido. Dois caras foram para um bar, e lá tinha um outro cara sentado numa mesa ao lado, com uma banana enfiada no ouvido, literalmente uma banana enfiada no ouvido. E os caras ficaram olhando aquilo e disseram, nossa, o cara tem uma banana, isso parece uma banana no ouvido. E aí eles viram que ele tinha dificuldade em ouvir as outras pessoas, o garçom, o atendente que estava lá. E elas falaram, poxa, será que esse cara não sabe que ele tem uma banana no ouvido? E aí um deles levantou lá e disse, ei, você está com uma banana no ouvido. E aí ele disse, o quê? Fala mais alto. E o cara disse, você tem uma banana no ouvido. E aí o cara disse, não estou entendendo, você tem que falar mais alto. Aí o cara disse, você tem uma banana no ouvido. E aí o cara disse, não estou entendendo, fala mais alto, porque eu tenho uma banana no meu ouvido. O que isso quer dizer? Nós sabemos que nós temos uma banana no ouvido. Nós não conseguimos ouvir o que a outra pessoa fala. Mas nós também não queremos ouvir. Nós queremos ouvir a nossa própria voz. Então, o que acontece? Começar a ouvir o canto dos pássaros, o barulho à volta, porque quando você ouve verdadeiramente, mas tem que ouvir verdadeiramente. Outro dia eu estava coisa engraçada, eu estava num parque nos Estados Unidos e tinha um pássaro que cantava e fazia um som, mesmo parecia um celular. E ele cantava e parecia que era o celular. E eu ficava observando isso. Daqui a pouco eu vi um homem lá na frente batendo nos bolsos, procurando o celular dele, achando que era o celular que estava tocando. Então, a gente começar a ouvir um cachorro acuando à noite, lá longe, ouvir o canto do pássaro, porque tudo isso cria um espaço na nossa mente, cria um vazio. Você começar a olhar aquilo que eu falei no início,
a contemplar as coisas. A gente não contempla mais as coisas. Imagina se você tivesse vivido o tempo todo em Marte e você nunca tinha visto uma flor. E aí, de repente, você viesse para a Terra e você visse uma rosa vermelha. O que você faria? Você ficaria horas contemplando aquilo. Meu Deus, você tocaria, você sentiria o perfume da rosa, você chamaria outras pessoas para ver, olha que coisa maravilhosa. O que acontece quando a gente vê uma rosa? A mente diz, isso é uma rosa, eu já sei o que é. Mas você verdadeiramente sabe o que é uma rosa? Você consegue explicar a textura, a fragrância? E você se questiona como é que pode ter um cheiro tão atraente, tão gostoso para os nossos sentidos. De onde vem isso? Por que essa flor tem esse cheiro tão delicioso? E você olha e você contempla aquilo. Mas você pode fazer isso todo dia. Existe tanta coisa para ser contemplada, tanta coisa linda à nossa volta. Tocar, por exemplo, o seu cachorrinho de estimação. Você toca ele, você sente o pelo, você olha a alegria, a face. Por que ele está tão alegre? Por que ele está tão espontâneo, tão natural? O que nos separa dele? O que ele tem que nós não temos? Então você começar a se abrir para outras possibilidades. A vida não é essa ideia de sucesso, de performance, de acumulação de reconhecimentos que nós pregamos. É essa a nossa grande ilusão. Achar que quanto mais reconhecimento você acumula, quanto mais nome você tiver, quanto mais like você tiver, quanto mais dinheiro você conseguir acumular, que talvez você nem vá usar. Você acha que quanto mais você tem, mais você é. Mas o ter, ele é importante, ele tem o seu papel, e está tudo bem em ter. Mas o ter nunca vai definir o seu ser. Aquilo que você é, verdadeiramente, você sempre foi. E sempre vai ser. Independente do reconhecimento, independente da quantidade de dinheiro que você tem. E aí a gente fala muito de ter dinheiro, de ter reconhecimento, mas existem pessoas que confundem o ser com uma outra espécie de ter, que é a pobreza. Eu não tenho nada, por isso que eu valho mais, sou mais honesto, sou mais humilde do que aqueles que têm. Olha como a gente se refere a pessoas pobres. A gente diz, eu vim de uma família humilde. Pobreza e humildade não tem nada a ver. Isso não significa que uma pessoa pobre não possa ser humilde, mas isso não significa que uma pessoa pobre é humilde e que uma pessoa rica, então, não é humilde. Você pode estar tão identificado com o teu sofrimento, com a tua vitimização, com a tua falta de coisas, como você pode estar identificado com o teu sucesso, com o teu reconhecimento, com as tuas coisas. Nada do que você é, nem mesmo o teu sofrimento, nem mesmo a tua depressão, nem mesmo os teus traumas, os abusos que você sofreu do passado, nada disso que você tem define o que você é.